Sejam bem-vindos a mais um Filosofia para Todos, direto aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM e também do Conhecimentos da Humanidade aqui no YouTube. Muito bem-vindos ao nosso programa de filosofia, para você que gosta de ouvir ao vivo, sextas-feiras, às 18h30, e aqui no YouTube ele fica aí disponível para você. Hoje eu quero trazer, gente, dois conceitos da filosofia que são meio complexos, mas antes de eu falar deles, eu quero explicar um pouco algumas coisas para a gente chegar nesses conceitos. Primeira coisa, eu quero que você pense em você e no seu corpo. Pensa no que você tem no seu corpo que faz você perceber o mundo que está lá fora. Você ouve as pessoas pelo ouvido, conversa, pela boca, experimenta alimentos pelo paladar, sente cheiros pelo nariz, vê o mundo pela sua visão, o seu tato te coloca em contato com superfícies, com coisas macias, ásperas, com o quente, com o frio. Olha quantas coisas tem em que nós dependemos dos nossos 5 sentidos. O quanto existe em volta da gente uma realidade que ela é percebida por esses 5 sentidos. Que eu sinto dor, eu sinto cheiros que eu não gosto. Talvez até aquela hora, sabe, que meu santo não bata com alguém, seja algum cheiro ali que o meu corpo capta e que o meu consciente não processa. Olha quantas coisas que o nosso corpo percebe do mundo. Como ele é com relação a ler esse mundo e trazer esse mundo para dentro de nós. E o quanto a gente é dependente desse corpo para isso. E o quanto o nosso corpo ele é importante justamente para que a gente possa, de alguma forma, se relacionar com esse mundo fora de nós. Imagina um deficiente visual, um deficiente auditivo, que precisa se adaptar ao mundo em que a gente vive, porque ele falta um dos sentidos. Mas imagina você não ter o tato, não sentir contato, não poder sentir carinho, ou até quando você está sentindo dor em algum lugar, a dor ela é um aviso de que tem alguma coisa errada com aquele lugar. Imagina se eu não estou sentindo e está lá sangrando e eu me esvaio em sangue e desmaio. A gente precisa dos sentidos de alguma forma para poder sobreviver no mundo que a gente vive. E a gente vai chamar esse mundo que a gente vive de mundo onde se apresenta a realidade. É um mundo real. Por outro lado, nós seres humanos sempre buscamos ir além desse mundo real. A gente criou a religião, a gente criou todas as nossas teorias sobre deuses e Deus e deusas. A gente criou templos, rituais. A gente desenvolveu uma necessidade de buscar esse algo a mais, esse algo além do físico, esse algo metafísico. E aí a gente busca algo que vá além da matéria. Algo que vá além desse mundo físico, que eu chamei de real, vamos dizer assim, Um real bem entre aspas, gente. Porque aquilo que acontece na sua mente também é real. E não é percebido pelos 5 sentidos, A gente está imaginando, nenhum sentido nosso está sendo acessado pelo que está na nossa mente. E aí, vai ter um cara lá no passado, que você já deve ter ouvido falar, um tal de Platão, que vai falar de um mundo das ideias. Esse mundo das ideias é um lugar ideal, não é um lugar físico, tá, gente? É um lugar, ideal, num plano mental, onde o ideal existe. E ele dizia que aqui onde a gente está, a gente tenta manifestar esse ideal, mas a gente não consegue. E olha só um exemplo bacana. Sabe o ideal? O ideal de herói na Grécia era o Hércules. O atleta ideal, o ator ideal. A gente usa muito essa palavra ideal
para tentar trazer desse mundo das ideias, é daí que vem ideias, ideal, para trazer desse mundo das ideias o que seria a coisa perfeita a ser replicada aqui no nosso planeta, aqui na nossa realidade. Mas o perfeito a gente sabe que não existe. Tudo vai ter as suas questões, os seus defeitos, tudo vai ter algo que precisa ser trabalhado, melhorado, lapidado. Isso faz parte da natureza humana. Outro cara chamado Aristóteles, vocês já devem ter ouvido falar dele também. Esses caras estavam todos relacionados, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? A gente estuda eles na escola porque eles estavam muito correlacionados, foram até um aluno do outro ali em alguns momentos, enfim, coexistiram, né? Um como mestre do outro. E Aristóteles já era mais fã dessa ideia de viver essa realidade puramente teórica e racional das coisas. Racionalizar que o mundo só existe através dos meus sentidos, do que eu percebo deles. E aí, gente, vai nascer dessas duas ideias, duas linhas de filosofia que são antagônicas, ou seja, são opostas. Uma eu vou chamar de imanência. Vamos lá, a imanência, ela está ligada a tudo isso que eu expliquei sobre sentir no corpo e nos 5 sentidos. E a outra linha, eu vou chamar, essa palavra você conhece, transcendência. Porque eu vou transcender o meu corpo físico, eu vou além do meu corpo físico para ter experiências além dos meus 5 sentidos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu experimento uma comida nova, eu estou no campo da imanência, da realidade. Eu estou experimentando pelos meus sentidos algo que está ligado a essa realidade, a um sentido pelo qual eu interpreto a vida. Se eu vou num lugar e tomo uma ayahuasca, por exemplo, e aquilo me coloca num estado alterado de consciência, eu estou indo para a transcendência. Porque eu estou indo além do que os meus 5 sentidos são capazes de proporcionar para mim. Percebe, então, que a diferença é bem fácil. Aquilo que é real, percebido pelos meus 5 sentidos, está muito na imanência. E aquilo que vai além, que é metafísico, está quase no plano do espiritual, ou das grandes epifanias que a gente tem, está no campo da transcendência. Isso não quer dizer que um não pode, de alguma forma, se entrelaçar no outro. Porque imagina que você está comendo uma comida nova que você nunca comeu e por algum motivo aquilo está tão bom para você que aquilo te coloca num outro estado. Aquilo ultrapassa o sentido do paladar. O paladar ele é a ferramenta para percepção daquele sabor. Mas aquilo te leva a uma memória de infância. Do tempo que você brincava com seus irmãos, seus primos na casa da sua avó. E aquilo traz uma memória que te leva até lá a ponto de você lembrar de coisas como cheiros. Vocês já tiveram isso? Que às vezes a gente está num lugar e está lembrando de alguma coisa, de repente vê o cheiro daquela coisa, fala, nossa, né? Que a gente chama de memória olfativa. Ou até uma música vem na sua cabeça por causa daquele tempo, uma imagem se forma. Percebe então que às vezes o prato de comida, ele pode, através de uma relação afetiva que você tem com ele, te levar para algum período da sua vida, para algum momento da sua vida. Pensa nisso. A gente vai de longe, chegar na Idade Média, quando tinham 2 filósofos católicos muito conhecidos, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Você já deve ter ouvido falar dos dois, vai? Santo Agostinho, ele era um neoplatônico. O que é um neoplatônico? Alguém que estava revisitando as filosofias de Platão e trazendo uma visão diferente sobre elas. Diferente no sentido não de ir contra, mas de aperfeiçoar aquelas visões filosóficas. E Santo Agostinho,
ele era um cara que acreditava na experiência inquestionável do divino, da transcendência. Ele ia além disso. Ele acreditava que a verdadeira realidade era alcançar Deus, alcançar o divino. Já nosso amigo São Tomás de Aquino defendia a validade da realidade imanente, ou seja, ele defendia que a gente tinha que viver na carne, o mundo da carne mesmo. E se a gente for além, a gente vai perceber que algumas religiões, algumas linhas filosóficas, elas buscam, ora, algumas buscam a transcendência, outras buscam a imanência. Talvez o caminho, eu vou falar de algumas delas, mas talvez o caminho ideal que a gente possa seguir seria um pouco dos dois. Mas antes disso, dentro do contexto religioso, religiões panteístas, como a grega, por exemplo, religiões de matriz africana ou africanas, por assim dizer, religiões como o hinduísmo, essas são religiões imanentes, ou seja, ligadas à matéria. Como assim, Léo? Como religiões que falam de deuses, de vários deuses, são imanentes? Porque para essas religiões não existe separação de Deus e matéria. A matéria é uma parte integrante de Deus. E vice-versa, Deus é uma parte integrante da matéria. Ou seja, Deus está em tudo. Deus permeia tudo. Ele não é só uma entidade criadora, mas sim, ele é uma força presente na organização da matéria. Se a gente pegar um outro filósofo famoso, ele era holandês, chamado Baruch de Spinoza. Spinoza, ele traz uma ideia de um Deus imanente, de um Deus que está em tudo. Deus é a natureza para Spinoza. Ele se expressa através da natureza. E a natureza não é só uma árvore bonitinha aí no seu quintal. A natureza é também um buraco negro, uma explosão de supernova, uma galáxia. Então o Deus de Spinoza, que é o Deus inclusive que o Einstein fala que acredita, é um Deus que seria uma substância presente em tudo. Uma energia que organiza a matéria da forma em que ela se apresenta. Seja... E quando pensa em matéria, gente, pode ser qualquer coisa, tá? Até as partículas como elétron, nêutron, os átomos, os prótons, qualquer molécula, qualquer partícula virtual, como um fóton, todas essas coisas são matéria, em algum nível. Então a matéria, para esse filósofo e para essa ideia de imanência, como tem nas religiões panteístas, africanas, hinduístas, animistas, a matéria, então, ela é uma representação de Deus. Então você é constituído por uma força que te organiza enquanto corpo, que é Deus. Já na transcendência, a gente vai ter uma ideia de que Deus, ele está fora. Ele é uma entidade separada da matéria. Ele criou a matéria. Ele não é a matéria. Percebe a diferença? Quando eu crio um microfone que está aqui na minha frente, ou quando eu sou parte do microfone. Então, nessas religiões imanentes, como a Umbanda, como o Candomblé, como os ritos originais africanos, como o hinduísmo, Deus faz parte da matéria. Na transcendência, não. Deus está lá em cima. Ele está além da matéria. Que religiões têm isso? A islâmica, a judaico-cristã, que são religiões em que tem Deus acima de tudo. Deus é o criador do universo. Deus é o criador da matéria. Deus está acima e não está na matéria.
Percebe a diferença? Inclusive quando a gente vai para a religião. Ah, entretanto, vai aparecer um outro cara, outro filósofo, que para quem estuda filosofia, conhece muito ele, porque ele é um filósofo alemão iluminista, e o nome dele é Immanuel Kant. O Kant, ele vai dizer que nós precisamos revisar essa ideia de metafísica. Porque até então, ela era uma ideia muito estática, e ele provoca uma revisão. Ele diz que a metafísica, ela pode ser algo que a gente pode dividir entre aquilo que a gente pode conhecer, ou seja, aquilo que está no nosso tempo e espaço, que é imanente, que é real, e aquilo que a gente pode apenas entender, que é aquilo que não está no tempo e espaço, portanto é transcendente. Então, a gente pode, dentro dessa ideia do Kant, juntar as duas ideias, de que existem coisas que a gente pode receber conhecimentos através de uma realidade teórica, de uma realidade manifesta, mas que através do que a gente chama de conhecimento empírico, que é uma experiência através de vivências do nosso dia a dia, a gente pode ter uma noção do transcendental. Como eu disse, vamos voltar lá, por exemplo, do prato, do alimento. Eu posso ter uma experiência imanente com aquela comida. Comer um sanduíche rápido ali só porque eu estou precisando comer. Ou eu posso ter uma experiência transcendental. Que é uma experiência de que aquele prato me leva para outro lugar. Me leva para outro tempo e espaço. Olha só que legal. Lembra que eu dei o exemplo de quando eu estou comendo alguma coisa, eu posso voltar para a minha infância e lembrar de um prato de infância, ou de uma situação de infância, ou quando eu como um doce da minha infância e falo, nossa, eu comia muito isso quando era criança. Olha que legal, então, esse conceito que o Kant tenta integrar. Porque até então são dois conceitos antagônicos, opositores. O Kant fala, não, você pode ter uma experiência de tempo e espaço, comer na hora do almoço. Concorda que eu estou falando de tempo e espaço? Estou num restaurante comendo na hora do almoço. Total tempo e espaço. Mas aquela comida pode me remeter à minha infância. Então eu saio do tempo e espaço. Eu vou para outro tempo, outro espaço. E aí eu tenho uma experiência transcendental com relação a isso. Talvez dentro dessa visão do Kant, uma experiência transcendental não é só aquela que vai além da nossa percepção física, num sentido espiritual, num sentido de transe espiritual. Ela possa ser alcançada nas pequenas coisas do dia a dia. Talvez essa experiência da imanência e da transcendência, ela possa ser experienciada quando nós nos tornamos mais conscientes do que fazemos. Quando nós percebemos o que nós sentimos. Muitas vezes a gente age no automático e a gente não para para pensar no que a gente está sentindo. Qual é o gosto que aquela comida tem? Qual é o gosto, qual é o cheiro que aquele perfume tem? Qual é a lembrança que um lugar, uma pessoa, um objeto, uma comida podem me trazer? Talvez se eu não conseguir entender que o meu corpo é a ponte para essa transcendência, ele é o caminho para essa transcendência, talvez eu nunca tenha uma vida transcendental, talvez a minha vida seja muito imanente, ou seja, a minha vida seja muito determinada pelo que os meus sentidos dizem que eu gosto ou não gosto. E muitas vezes pode ser que você tenha tido um trauma na sua vida e naquele momento do trauma tinha uma fruta X lá. Uma banana, um caqui, um abacate, uma melancia, alguma coisa assim. E talvez o cheiro daquilo te remeta a um trauma, o gosto daquilo te remeta ao trauma.
Percebe que isso também transcende essa realidade material? Mas para eu tomar consciência de que isso aconteceu comigo, eu preciso estar, como eu disse, consciente. Eu preciso estar prestando atenção nas coisas que eu faço, me colocando presente nelas e percebendo principalmente o que eu sinto. De novo, se o nosso corpo é a ferramenta para a gente transcender para algo fora do nosso espaço-tempo, é muito importante prestar atenção no nosso corpo. Prestar atenção no que ele está dizendo. Porque segundo Kant, né? Primeira parte para a gente entender a transcendência é entender a imanência. É entender a experiência do corpo. Não é através do corpo que muitas pessoas experienciam a ayahuasca, experienciam o uso de substâncias como aquela que a gente tira do sapinho lá da Amazônia, que tem DMT, que é algo que provoca o nosso cérebro a entrar em estado alterado de consciência, ou cogumelo, ou enfim, outras coisas que a gente pode usar nesse sentido, sempre no âmbito religioso, né, para que isso nos leve para uma transcendência do nosso ser, mas não é através do corpo que a gente experiencia isso. Quantas tradições tem que falam do êxtase sexual, da transcendência do eu através do transe sexual, da vida sexual, da transcendência do eu através do cansaço físico, do jejum, que são muito usados inclusive em religiões ou em processos iniciáticos, para tirar aquela pessoa do estado natural dela de imanência e levar ela para o estado de transcendência. Eu já experienciei na minha vida alguns estados de transcendência. E todos eles vieram através dos meus estados de imanência. Vieram através do meu corpo. Foi o meu corpo que, de alguma forma, foi levado a um extremo pelo cansaço, um extremo pelo jejum, ou o extremo em algum rito religioso. E a partir desses momentos, eu tive o que eu chamo de experiências místicas. Que, de uma forma ou de outra, me fizeram olhar o mundo e a vida além dos meus 5 sentidos. Me trouxeram sensações em que os meus 5 sentidos não seriam capazes de me trazer. E coisas, muitas delas, que até hoje eu não sei explicar através da minha racionalidade, da minha lógica. Simplesmente naquele momento eu me entreguei e senti aquilo que eu precisava sentir. E fizeram muita diferença na minha construção do meu caminho de filosofia, do meu caminho místico, do meu caminho espiritual, do meu caminho pessoal e do meu caminho físico também. Aprender que eu consegui ficar 3 dias fazendo jejum para um processo, para mim foi importante de entender que o meu corpo consegue lidar com isso, né? O jejum de comida, não de líquido, né? Não vão fazer isso em casa. Tinha um preparo para isso acontecer. E hoje, quando eu tô no meu dia a dia e não dá tempo de eu almoçar, por exemplo, eu não fico de mau humor. Isso não tem o poder de me tirar do meu estado de ânimo. Porque se eu passei 3 dias sem comer, eu posso num dia talvez não almoçar porque eu não tive um tempo, porque eu estava fazendo alguma outra coisa. Não estou dizendo para ninguém ficar sem almoçar, não é isso, gente. O ponto não é esse. O ponto é o quanto a gente pode perder experiências de transcendência porque a gente está muito ligado na imanência. O quanto, por exemplo, eu poderia estar vivendo uma baita experiência legal na minha vida e eu não tô porque eu tô emburrado, porque eu tô com sono, eu tô com fome. E quando você transcende essas coisas, né, você sente isso no físico, isso é um sinal de que alguma coisa precisa ser feita. Não é para esquecer o sono, esquecer o jejum, não é nada disso. Mas, de repente, em determinado momento, vivendo certas coisas, tá escravo dessa sensação, pode te tirar
de uma experiência de transcendência. Pense em como seus instintos te controlam e pense também em como a sua vida mais consciente, mais presente, mais saboreando cada momento dela, pode te trazer uma ideia de uma vida mais transcendente e menos imanente. Não que a imanência seja ruim, não é isso. Mas é que a gente já vive muito nela. E ela é muito boa. Mas se a gente conseguir de vez em quando transcender isso e trazer grandes aspectos, grandes epifanias para a nossa vida, o nosso desenvolvimento como ser humano, físico, mental, até espiritual, vai ser muito mais rápido. Pensa nisso. A gente se vê no próximo Filosofia para Todos. Lembrando, sempre às 18h30 na Rádio Vibe Mundial e aqui no canal do YouTube do Conhecimentos da Humanidade. A gente se vê então. Uma grande esfirra imanente e transcendente para você. Um beijo e até lá.